Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é dia 10 de janeiro de 2020, uma sexta-feira, Atualidades Pampa chegando aí na sua casa, todo o estado do Rio Grande do Sul ou fora daqui, com alguns percalços. Eu confesso aos senhores que eu já quero abrir o programa dizendo a todos que esta instabilidade, estas chuvas que estão acontecendo, faz com que o nosso sinal, ou o sinal de quase todos os lugares de internet, fica um pouco mais fraco por conta justamente desta chuva. Então, o que acontece? Oscilam bastante as transmissões ao vivo no nosso Facebook e também no YouTube. Então, eu já quero avisá-los, né, para que os senhores saibam, eu tenho um pouco mais de paciência, não tem nada, assim, nós não estamos fora do ar, nem nada, mas essa instabilidade que dá, acaba fazendo com que você, às vezes, consiga, daqui a pouco para, daqui a pouco sai do ar, mas tem tudo a ver com o sinal, que fica mais prejudicado com esta instabilidade que tem aí fora, e principalmente porque se estendeu por todo, praticamente, o nosso estado do Rio Grande do Sul. O ano começando, nós tentando aqui levar para vocês sempre o que é mais importante. Vamos começar então o nosso programa conferindo as manchetes de hoje. Pois a inflação fechou 2019 surpreendendo o governo, mas nem tanto o mercado. E perícia confirma ato sexual em corpo de mulher violado encontrado fora de seu túmulo. O que estará fazendo no Líbano o senhor Carlos Ghosn? A defasagem da tabela do imposto de renda atinge principalmente os mais pobres. E parece que a nova geração de brasileirinhos vem forte na busca pelos seus direitos. E em período de internet é bom prestar atenção com os documentos que você lida. Um advogado enviou, por engano, um documento e acabou se tornando um escândalo. O discurso nazista de Donald Trump assombra intelectuais da Europa. Olha, lá na Europa e o Donald Trump, mas por aqui eu tô um pouco apavorado com essa tua manchete. Do que se trata isso, por favor? Dona Magda, o que acontece? Pra gente entender, tá? O que houve? Tu tá com problema de tratar o assunto? Tô nervoso. Tá, então eu vou te deixar tu te preparar. Tu não esperava que eu fosse primeiro, não, pra mim? Não, então vai, respira fundo, tá vai, faz um mantra, assim, rapidinho. Tá bom. Porque caiu o mundo no estado do Rio Grande do Sul, porque o senhor Ruschel recebeu um WhatsApp de Nasha Cunha. Diz assim: boa noite. É a primeira vez que escrevo para o programa. E devo dizer que eu e meu marido apreciamos assisti-lo. Mas minha intenção é manifestar minha admiração pelo apresentador Ayrton Ruschel. Eu e meu marido e amigos aplaudimos o modo como esse apresentador, em particular, expressa suas ideias. Percebe-se que suas colocações não são meros comentários de defesa de legendas partidárias. Ele coloca a notícia de uma forma clara e de modo amplo, considerando o impacto de tal evento na vida de todos nós e do mundo. Não defende esse ou aquele, ou isso ou aquilo, o que é muito chato. Ele, pelo contrário, expressa a notícia como todo jornalista deveria fazer. Por isso, vai nosso parabéns para esse homem coerente, informado e com essa capacidade de perceber um evento de forma abrangente. Não mude, senhor Ayrton. Mesmo que as críticas apareçam, esteja convicto que o seu modo de comunicar é que interessa a todos nós. Abraços, Nasha Cunha. Dona Nasha, quanto tu pagou por isso, menino? Como é que foi essa negociação aqui? Bateu na conta já lá. Quase me mata do coração quando só começou com isso tudo aí. A gente é acostumado a levar porrada de tudo só que é lado. Só porrada de tudo que é lado. Mas brincadeiras à parte, a gente fica encantado. Não, a gente fica feliz, né? Porque as pessoas só escrevem pra malhar vocês. Isso, que legal. O sorriso da Roberta está cada vez mais lindo. Que amor. Sou Márcio de Porto Alegre. Viu que a chuva não atrapalhou nada. Deixa eu ver. O que mais que tem aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pro Vitorino. Só depois eles dizem que eu tô fazendo coisa. Só de elogio. Olha aqui, tem pro Chicão.
Olha, mas o pro Chicão é pro Chicão com a Cacá e tem uma foto do Donald Trump. Deve ser por causa da tua manchete. O senhor já está pronto para a sua manchete? Então vamos lá. Dona Magda. O que acontece? A situação aconteceu em Cuiabá, ainda no ano passado. Uma senhora teve o seu celular roubado. E aí ela havia feito anteriormente um seguro para o telefone celular, caso acontecesse alguma coisa. Quando acionou o seguro, houve lá uma confusão entre a seguradora e ela não foi ressarcida. Decidiu, então, entrar na justiça. E aí começou o cenário todo. Ela procurou um advogado, né, conhecido seu, agora a gente sabe que é bem conhecido dela. E aí eu não sei nada, eu só sei a tua manchete. Não me deixa nervoso. E aí foi feito, então, né, a abertura do processo, e no processo o advogado haveria de incluir, então, o contrato feito entre ela e a seguradora. Pois não. E na hora de enviar os documentos para o 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, se atrapalhou. O que você atrapalhou? Mandou o arquivo errado. Mandou um arquivo errado. Para onde? Para o 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá. E o que era? Ele mandou um contrato que ele tinha com ela. E aí começa. Ele mandou um contrato de dominação e submissão entre ele e ela. Eles tinham uma relação estabelecida. Agora eu entendi por que quando a observação que a dona Carla fez na tua manchete, 50 tons de cinza. Pois justamente. Ah, tinha algemas e tudo. No mínimo. No mínimo, né? Então, o que acontece? Ele mandou um contrato com toda a linguagem jurídica, um contrato estabelecido com todas as cláusulas necessárias em que ficava determinado que ele era o dominador e ela a submissa na relação. Vamos ver aqui que eu passei a tarde procurando sinônimos, né, dona Magda? Porque... Então, a gente imagina quem recebeu, né? Começa a ler, opa, aqui. O que acontece? Eu separei alguns trechos do que foi possível né, por favor, e faça-o com a maior seriedade. Lá pelas tantas... Não, pode contar com isso. Por favor. Sempre seriedade, né? Com o maior recado. Já que eles não tiveram, né? Na abertura do contrato, ele diz assim, abre aspas, o propósito fundamental do presente contrato é permitir à submissa explorar de maneira segura a sua sexualidade e seus limites, respeitando e considerando devidamente suas necessidades, seus limites e seu bem-estar. Essa é a parte mais delicada do negócio. Outros trechos falam aí, por exemplo, de acordo com os termos, limitações e procedimentos de segurança acordados, ela oferecerá, sem questionar ou hesitar, o prazer que ele solicitar e aceitará, sem questionar o treinamento, a orientação e a disciplina do dominador da forma que for. Mas, meu Deus, o que é isso, gente? Eu vou pegar uma cópia do contrato aí, dona Maria. Vou pegar uma cópia do contrato aí, dona Maria. Mas ele se preocupou com algumas coisas. Assim, por exemplo, lá pelas tantas o contrato diz: o dominador assegurará que todos os custos de viagens incorridos pela submissa para este propósito sejam cobertos pelo dominador. Ou seja, ele que banca a situação, porque alguém tem que arcar. Até aí muito justo. Até aí está muito justo. Bom, vai lá, eu tentei, não dá, é complicado, porque a situação... Alguns dos trechos mais, assim, que me chamaram a atenção, por exemplo, há códigos entre eles. Sim. Então, por exemplo, códigos para situações desconfortáveis. Amarelo para informar que a mulher chegou... Ele cometeu um ataque de riso. Amarelo para informar que a mulher chegou perto do limite suportável. E vermelho para indicar que ela não vai tolerar qualquer outra exigência. Nesse caso, o ato deveria ser encerrado imediatamente. E aí tem um outro trecho que é assim, por exemplo... Desculpa, ele não mandou por engano isso. Ele fez uma safadeza. Mas... E como é que é o nome dele no contrato? Mr. Grey. Ah, Mr. Grey. Ele faz questão de ser reconhecido, ser chamado de Mr. Grey, como no filme 50 Tons de Cinza. Sua alcunha, né? A sua alcunha. Exato, sua alcunha, né? E outros tantos. Por exemplo, tem uma preocupação dele que eu achei muito digno, né? Que ele diz aqui, assinado o contrato? sim. No treinamento e na aplicação da disciplina, o dominador assegurará que não sejam deixadas marcas permanentes no corpo da submissa, nem sejam provocados ferimentos que possam exigir cuidados médicos. Recato, isso é recato. Isso é cuidado, isso é preocupação com a figura feminina que está ali junto com ela. E ali, né, diz ali, de acordo com o contrato, ele exige ser chamado apenas de Mr. Grey
pela submissa em questão. Mas aí, assim, é a brincadeira. Não é brincadeira, mas é verdade. Né? O que acontece? Ele não foi localizado, o advogado. A presidente da Comissão do Direito da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional Mato Grosso, a senhora Clarissa Lopes, informou que a diretoria da OAB do Mato Grosso está investigando e analisando o caso, primeiro do tipo que ela tem. E ela espera que seja o último. Espera-se, né? E segundo ela, os fatos ainda são muito recentes, né, em relação à OAB, e ela avalia aí se há qualquer indício de infração ou violação ao Código de Ética. Ele expôs uma coisa dele e da moça, né? Porque, na verdade, assim, a gente até estava conversando, eu estava conversando fora do ar aqui com o Ruschel, porque tem uma terceira pessoa que é responsável pela divulgação disso. Não foi ele que tornou público, nem ela, mas alguém na quarta vara. Ou a outra. Dona Maida, deixa eu ajudar para que se possa entender um pouquinho. Hoje o processo é eletrônico. Tu vais no teu escritório mesmo, tu entras ali, tu entra online com o processo e vai no teu arquivo e remete aquela petição que tu trabalhou. Tu faz os anexos, os contratos e manda para lá e ele vai para dentro do processo que hoje não é mais físico, não tem mais folhas, né? Então, esse é o processo que fica ali. Então, quem tem acesso é o cartório, quem recebeu. Ele, ao invés de anexar o contrato da ação que ele tinha, ele anexou esse outro contrato. E ali tornou público. Mas aquilo ali, alguém recebeu, tem chave, tem tudo, e tornar público, isso também é outro tipo de responsabilidade. Inclusive tem aqui, o juiz responsável pela ação, que é o senhor Tiago Souza Nogueira, comunicou ao advogado, né, ele procurou o advogado e comunicou o erro e solicitou imediatamente a retirada do documento e tem inclusive a chave, o código aqui de identificação. Né? E aí, por que isso acabou ganhando essa repercussão, né? Tenho certeza que alguns mais limitados vão achar, que brincadeira boba, que matéria sem graça. Não, não é. Primeiro, porque nós vivemos um momento de atenção redobrada aos cuidados que você tem que tomar com o envio de determinados documentos e entender que a partir do momento que bateu na internet, a partir dali você não controla mais, é como a flecha disparada, como a palavra dita, né? Você não tem mais o controle sobre isso. A questão da confiança, como disse o Ruschel, alguém lá dentro também quebrou o Código de Ética ao tornar público um documento que era sigiloso. Né? A exposição dessas pessoas, porque você tem, de certa forma, pessoas expostas, mas não com os nomes. Então, é claro, esse advogado, por exemplo, pode reverter essa situação e ter algo a favor dele, em relação de danos morais, de exposição. A própria vítima do roubo, que caiu de paraquedas nessa situação, que porventura vai acabar tendo o seu nome revelado, e, né, se o conteúdo desse contrato foi à tona, imagina os nomes, né, dos dois envolvidos. Ou seja, isso vai ter desdobramento. Sem dúvida. É um escândalo no campo jurídico, né, os profissionais da área jurídica estão considerando um escândalo porque passaram a ter medo, né, de documentos que são enviados sob o caráter de sigilo e que podem aí a qualquer momento... Sabe não, até porque deve ter pessoas que têm, inclusive, contratos de casamento, de relação bem cabeludos. Porque podia ser alguma coisa que expusesse em alguma outra pessoa em uma outra relação. Sim, pode ser mesmo. Algum outro contrato. Eu já de início no programa eu comentei que a instabilidade do tempo faz com que a gente tenha alguns prejuízos nos nossos sinais aí para as pessoas que normalmente usam o Facebook ou o WhatsApp, o Instagram para assistir o nosso programa poderão ter algumas dificuldades. Mas fiquei já feliz porque aqui pelo 999-777-1... Como é que é? 111, né? É isso aí, é isso. Eu de vez em quando eu me esqueço. Chegou notícias de que na praia de Mariluz está super boa a imagem, estão nos assistindo bem. E também está nos assistindo a Michele e Vânios, que dizem assim: boa noite, adoramos vocês, assistimos todas as noites. Esse programa é o melhor. Chicão Tofani, por que tu não vieste ontem? Eu tive que resolver uns problemas pessoais. Eram aquáticos? Não, isso aí foi uma... Não, quem trouxe esse assunto fui eu. Eu vi que tu já acusaste o Gustavo Vitorino. Quem disse isso fui eu. Eu até queria passar 40 graus ontem numa piscina acompanhado. Tudo que eu queria. Mas não foi isso. Com pneu, né?
Não, o senhor está sendo a desinformação da bancada, a vergonha da bancada, sabe? Mas tudo bem, vamos deixar. Não, eu quero te dizer que quem me falou foi o Lau, que me disse que tu queria tomar banho de piscina. Eu não sei, eu reproduzi o que ele tinha me dito. Não, mas não foi isso. Tá, ok, eu não estou dizendo que não. Ontem até num dia muito calor. Só te dizendo que até. quem falou da piscina fui eu. Mas tudo bem. Mas e o que tu fez afinal? Não, eu resolvi uns problemas de ordem pessoal. Conseguiste? Mais ou menos, 60%. Ah, mas já é um lucro, coisa. Já é um lucro. Mas, dona Magda, a minha manchete hoje, eu como professor de história, eu sou um cara que eu falo o que o fato é a verdade. Todo mundo sabe que a minha tendência, eu sou um cara extremamente ocidentalizado, a minha cultura é americana, eu não tenho nada a ver com cultura oriental, eu sou um cara da direita, tenho um pseudo-direito anarquista, gosto de golpe de Estado, mas eu tenho que traduzir a verdade para o nosso telespectador. O Trump ressuscitou o discurso nazista. Por quê? Hitler, quando invadiu a França, tinha os guerrilheiros franceses, maquis, o Marne sabe. O Marne vai ser fiel balanço do que eu vou falar. Maquis. O que os maquis faziam? Guerrilheiros contra o exército nazista. O que o Hitler disse? Para cada soldado alemão morto, nós incendiaremos uma aldeia. O que Trump disse? A retaliação iraniana, a nossa será desproporcional. O que significa isso? É uma retaliação com todo o poderio bélico americano em cima da fragilização do Irã em relação aos Estados Unidos. É óbvio, todo mundo em frente aos Estados Unidos é frágil. O que me surpreende isso se chama o premier Benjamin Netanyahu, que é um israelense, que é premier de uma nação poderosíssima, que eu admiro muito, que sofreu muito nas mãos de Hitler. Os judeus sofreram muito na Segunda Guerra Mundial. E esse discurso do Trump não tem nada a ver com Israel. Eu acho que esse é o aspecto que Israel perde um pouco da confiança a nível mundial. Porque não pode ter um apoio 100% para o Trump, só porque o Trump é americano. Não, esse é um discurso belicista, um discurso de ódio que não é bom nem para Israel, então você está falando do Bolsonaro também. Também, a mesma coisa, é um discurso que não é bom para ninguém, porque ninguém está vivendo no Oriente Médio, ninguém está lá em Tel Aviv, que de repente pode cair uma bomba, ninguém está no Cairo, todo mundo está longe de lá. Eu acho que quando é no dos outros é bom, quando é em si é ruim. Então eu achei esse discurso do Trump lamentável. Graças a Deus, os Estados Unidos deu uma recuada, o Irã deu uma recuada para tentar uma negociação que, oxalá, o Oriente Médio viva em paz, que é uma região maravilhosa, turismo, todo mundo, eu quero conhecer Dubai, Abu Dhabi, quero conhecer Israel, eu acho que todo mundo quer isso, Egito, mas as pessoas têm medo. E quanto a esse avião ucraniano, ninguém fez uma sabotagem de propósito. Se aconteceu um míssil, foi um míssil desavisado. Até o próprio Trump disse que houve talvez uma confusão. Ninguém vai querer matar um iraniano, matar 80 iranianos e 60 canadenses, que não tem nada a ver. Não pode ser usado como guerra isso, dona Magda. Mas até sobre esse assunto, né? Hoje a Ucrânia solicitou aos Estados Unidos, então, informações que os Estados Unidos diz ter a respeito do ocorrido, do que de fato aconteceu, mostrando que foi proposital esse ataque. Então, que o avião teria sido derrubado, tanto que o The New York Times foi o jornal que acabou divulgando as imagens da aeronave pegando fogo, porque ela estaria retornando à sua base, ela estaria retornando, tentando de alguma forma evitar que o avião caísse, mas a gente viu que não tivemos sobreviventes, agora as caixas pretas serão analisadas pela perícia, mas agora os Estados Unidos se meteu prometendo informações e documentos que comprovam que os responsáveis, então, pela queda do avião foi o governo iraniano. Mas qual seria a vantagem do governo iraniano detonar um avião civil que sai do aeroporto de Teherã? Não tem nenhum, não era nenhum avião americano, não tinha nem, acho que nem americano a bordo. Eu não entendo esse tipo de coisa. Tanto que algumas pessoas até cogitam que os Estados Unidos, então, teria sido responsável e agora tenta mascarar fazendo aquela teoria da conspiração, né? Que nós sabemos que na internet impera as teorias da conspiração. É o que mais tem. Marne, Vitoriano, não sei se querem falar sobre isso. Os Estados Unidos ficaria difícil terem sido pela questão de teria que estar em espaço aéreo iraniano. A logística seria impossível praticamente, né, para os americanos derrubarem. E a questão do Irã, por quê, né? Assim, a gente busca um histórico, o terror iraniano, ele quer matar, ele não quer ver nacionalidade. Se vai morrer... Agora, Marconi, tu sabe que eu sou teu fã número 1. Se o Estado Islâmico não existe mais,
foi por causa do Soleimani. Claro Soleimani lutou a favor dos Estados Unidos para matar Bagdade, que era o líder do Estado Islâmico, que a Roberta até foi a primeira a trazer essa manchete aqui, porque o Estado Islâmico é inimigo do mundo todo, sabe? Então, mas assim, eu por isso concordo. que os Estados Unidos não pode sair do Iraque. Mas é uma condição para sair. Se os Estados Unidos sair do Iraque, o Estado Islâmico volta e volta com tudo. Eu acho que os Estados Unidos saem do Iraque, o Irã toma conta do Iraque e vira um país. O propósito do Irã era derrubar, levar o terror a público e dizer, de certa forma, viu o que os Estados Unidos causaram ao atacar o Soleimani? A gente vai responder com terror. É matar pessoas, é matar, inclusive, iranianos. Eu acho que o Marni também quer falar sobre isso. Eu quero primeiro dar meus parabéns ao senhor manifestação. Rafael Marconi, porque ele citou um sábio chinês que disse uma frase sensacional. Até para não esquecer, eu tomei nota aqui. Não se pode voltar atrás. Na flecha perdida, na flecha lançada, oportunidade perdida e a palavra dita. Essa composição pertence a um chinês chamado Lao Tse. São coisas que você citou, mas eu estou dando o autor disso aí para que as pessoas vejam a importância de um discurso de um presidente de uma nação como os Estados Unidos. Não é possível que ele, e o Chicão notou isso, o Chicão foi o maior, digamos assim, o primeiro a falar que o Trump seria o novo presidente dos Estados Unidos. Fez uma aposta aqui com o senhor Vitorino. Ganhou. Que não me pagou. Pois é. O Vitorino não paga aposta. O Vitorino seria, se existisse uma revista, ele seria o Kid Vigarista. Lembra aquela figura que tem quadrilha? Dick Vigarista. O Dick Vigarista não paga aposta. É o filme da Penélope. Não pago conta, não pago promessa, não pago nada. E nem as minas pagam. Parou? Que isso, Chicão? Nós estamos falando Mas sério. ele não de paga. guerra, tá, mas não. Tem problema de calote. Aqui é calote, dona Magda. Aqui é muito calote. Cada vez mais eu admiro Nietzsche. Por quê? Eu admiro Nietzsche, né? Porque roubam a minha solidão, mas não me dão a verdadeira companhia, o verdadeiro amor. Porque isso aqui tudo é um roubo. Eu começo a falar, alguém me interrompe. O Vitorino te rouba. Não, mas o senhor é que me interrompeu? O Vitorino está me provocando. Agora, Vitorino. Tô quieto. E o pior é que tá quieto mesmo, vou te dizer por quê, Vitorino. Agora eu vou te atrapalhar, Mari. Porque a Elisete diz assim: boa noite, programa top, Gustavo Vitorino está tão quieto. Todos aqui em casa achamos ele super inteligente e gostamos de ouvir os seus comentários. E dizendo que Cachoeira do Sul o sinal está ótimo. Fala, Mário, desculpa. Cachoeira do Sul não é a terra do Paulo Sérgio? É o do Paulo Sérgio Pinto. Ele nasceu em Formigueiro. Ele diz que é de Cachoeira, mas nasceu em Só para encerrar. Respeito meu coleguinha. O pensamento nazista, que o Chicão Tofani, como antropólogo, né, e historiador sabe, vem do princípio da eugenia, da supremacia da raça branca. E o que significa, em realidade, eugenia? Eugenia significa o bem-nascido, porque é branco. Pertence à raça ariana, cuja origem vem lá do Irã. Porque o nome Irã significa ariano. O nome Irã significa ariano. Então é importante que a gente diga isso para o telespectador. Então existe essa história da América para os americanos. E eu não tiro a razão do Trump. Só que agora ele vai ter um adversário à altura, o senhor Michael Bloomberg, que comprou... Como é que são aqueles jogos lá? Os jogos lá, daqueles jogos de futebol americano. NFL. E isso aí, vai dar 1 minuto, o Trump comprou 1 minuto, ele comprou 1 minuto. Milhões e milhões de dólares, né? Porque a publicidade é paga, essa publicidade de televisão nos Estados Unidos. Então, ele vai ter alguém à altura. Foi prefeito de Nova York 12 anos, não sei quantos anos mais. Ele é dono de canais de televisão, ele é dono de uma agência de notícias. Este é o verdadeiro adversário representando o Partido Democrata. Quem mais quer falar? E esse Bloomberg, ele é um judeu rico de Nova York. Sim. E ele foi contra a ação do Trump em relação ao Soleimani, porque achou que aquilo ali pode ser um estopim. Eu só queria colocar na mesa um apontamento econômico do Irã. O Irã está completamente numa situação péssima. Eles tiveram um PIB negativo de quase 10% no ano passado. Em julho, agosto e setembro, houve uma manifestação enorme da população dentro do Irã inteiro contra o governo, contra essa situação toda, porque tudo está muito caro, as pessoas estão com muitas dificuldades financeiras lá.
E no momento em que agora houve esse assassinato desse general, até pode ter havido esse movimento que a gente viu nas ruas do Irã a favor de uma retaliação ou de um movimento contra os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Hoje, nesta sexta-feira, os americanos, o presidente Trump novamente disse que vai continuar com as sanções econômicas contra o Irã, que funcionaram, estava funcionando. Eles não estavam conseguindo construir bombas para acabar com países que eles realmente têm como inimigos mortais, a Arábia Saudita, o próprio Israel. E, no entanto, eles disseram que vão retalhar ainda mais os americanos. O presidente disse que hoje vai continuar com as sanções, vai pressionar. Então, a tendência é que o Irã fique sem saída. Eles vão ter que abaixar a guarda e tentar negociar uma situação em que eles não fiquem paupérrimos do jeito que eles estão. A verdade é essa. Vitorino. Eu queria só dar uma informação para encerrar esse assunto. A maior arma do Irã, ela não é material. O Irã, por ser uma teocracia, a maior arma do Irã é a arma mental. O tratamento que o Irã dá, através das xarias, né, eles preparam extremistas que estão dispostos a amarrar bombas na cintura e pular nos prédios. Só para esclarecer, a inteligência americana encaminhou ao governo canadense para uma apreciação um dossiê. O foguete que derrubou o avião ucraniano é similar ao Stinger, é um míssil terra-ar. Ele faz rastreamento por amplitude térmica. O que é isso? Pelo calor. Ele procura o local que está a maior temperatura para se direcionar, ou seja, ele tem a busca pelo calor. Esse míssil, ele é fabricação russa, se chama H-400, mas é similar ao Stinger americano. O que aconteceu, ou pelo menos qual é a conclusão que eles estão chegando? Como o bombardeio dos iranianos ao Iraque, aquela base americana, eles esperavam uma retaliação. E essa retaliação era aguardada de forma quase que imediata pelos iranianos. A defesa antiaérea iraniana identificou no radar apenas um ponto. Por algum motivo, se confundiram com o aeroporto internacional e aquele ponto que decolou da aeronave fugiu da rota, que é o ponto de convergência onde os aviões decolam e aterrissam. Eles fazem o que eles chamam tecnicamente de approach, fazem o alinhamento com a pista e aterrissam e decolam, seguindo uma mesma linha. Esse avião, segundo eles, teria saído um pouco dessa linha, não se sabe por quê, e o radar da defesa antiaérea iraniana identificou como apenas um ponto numa tela, o que poderia ser um drone americano e uma retaliação imediata ao ataque que estava sendo feito lá no Iraque. E imediatamente foi disparado esse míssil russo semelhante ao Stinger, esse míssil terra-ar que abateu com extrema facilidade o avião ucraniano. Essa é a conclusão que técnicos chegaram, inclusive examinando imagens da NASA, as imagens que foram captadas por celulares, enfim, a rota do avião e uma série de outros dados, porque quando o avião sai do chão, esse avião passa a ser monitorado praticamente por grande parte das centrais de monitoramento das aeronaves comerciais. Então, assim, o governo americano encaminhou ao governo canadense, que está apreciando esse relatório, que foi tornado público. Agora à tarde, a NBC e a CNN divulgaram os termos desse relatório. Então, esse é o resultado mais aproximado que se tem até o presente momento. O Ivan, que é um técnico, perito lá do Rio de Janeiro, especialista em armamento, enfim, deu uma entrevista hoje à tarde afirmando praticamente a mesma coisa. Ele disse que se tivesse que assinar esse relatório americano, ele assinaria. Então essa é a sensação que se ficou em relação à tragédia do avião ucraniano. Como é que é, Mário? Acredito que seja verdade mesmo. Sim. Porque esse ponto de energia, ele puxa o míssil. Logisticamente falando, é a versão mais coerente, é a versão que mais se aplica. E a imagem que aparece, tem uma imagem. Só então, porque nós temos as informações que o Irã entregou
caixa preta, né? Eu acho que nós estamos muito perto de enfrentar realmente o que efetivamente aconteceu, né? Porque deve ser o deslinde da questão através da caixa preta já localizada e entregue pelo Irã, que não quis entregar aos americanos, mas entregou... O que os técnicos estão concluindo da caixa preta é o seguinte: se não houver nenhuma manifestação dos pilotos sobre um problema técnico, eles vão ouvir apenas um meu Deus, ai, bum, entendeu? Porque ser atingido por um míssil é uma coisa... então, essa caixa preta vai tirar apenas essa dúvida. Se não houver nenhuma manifestação do piloto, do copiloto ou da torre em relação a alguma irregularidade, essa versão dos técnicos parece ser a mais coerente. Ou seja, alguém apertou um botão que não devia na hora que não devia. Ontem, né? Eu disse, ontem era uma suspeita. Sim, mas o relatório chegou perto, né? Agora, Magda, vamos deixar bem claro, não é a primeira vez que um avião civil é derrubado por engano. Pois é. Os americanos já derrubaram um avião civil por engano. A Rússia já derrubou um avião civil por engano. Olha, são 4 ou 5 nos últimos 10 anos. Os países existem, é um horror, mas existem, né? Existe. No Afeganistão, os americanos derrubaram um avião iraniano. Foi um avião iraniano, uma companhia aérea cheia de civis iranianos. Então, assim, é muito perigoso e a gente entende as providências das companhias aéreas nessas áreas de risco quando existe tensão. Um sujeito errou num painelzinho, ele viu um botão, o cara é responsável pela defesa antiaérea. Ele viu um botão, ele tem segundos para reagir. O cara apertou o botão. Tu acha que o turismo pode cair um pouco em Dubai? Vai cair, porque é perto dali. Pelo menos nos próximos dias, Chicão, vai criar uma tensão ali no Golfo de Oman, no Golfo Pérsico. Né? Porque as pessoas vão ter medo, né? Óbvio, né? Não é hora de tu ir pra lá, né? Você acha que esse cara é o único que se assustou com um pontinho na tela dele e apertou o botão? Talvez a ordem seja assim, apareceu... Bom, porque o momento... não pergunta, nem alguém aí vai. Era um momento de tensão. O Irã, tecnicamente, estava atacando uma base no Iraque. E eles esperavam o contra-ataque imediato, porque os drones americanos decolam em segundos. Então, assim, certamente o operador, o responsável pela defesa antiaérea, se assustou. Claro, eles não ficam disparando mísseis assim, né? Tem um comandante, olha, avistado a tantos graus norte, tantos graus, Identificou? Não identificou, dispara. É isso aí. Porque o cara tem segundos para decidir. Não, e dessa vez houve um certo atraso na tomada de decisão das empresas em desviar rotas, né? Porque invariavelmente o que se vê é isso, você ao ver o Flight Radar, aquele site, você vê direitinho quando as rotas são mudadas, para de ter avião sobrevoando. E dessa vez esperava-se, como disse o Vitorino, uma reação imediata, e houve aí uma certa demora, um gap, um lapso de tempo em que ainda ficou permitido o sobrevoo sobre aquela região. É que houve um erro estratégico. Um risco absurdo. Que houve um erro estratégico grave aí. Todo mundo esperava, ninguém esperava um ataque de forças regulares. Porque um ataque de mísseis é um ataque de forças regulares. Sim. Todo mundo esperava um ataque de comandos de terror. Sim. E aí que deu o problema. Deu um tilt. Deu título. Você ia imaginar que um avião ucraniano, tendo a maioria de iranianos a bordo, ia ser derrubado pelo governo iraniano? Não, né? É que o estranho é que se coloca que o avião saiu, então, do aeroporto e ele tem esse problema, ele tem um problema na turbina e ele começa a fazer o retorno. Sim. Ele começa a retornar e, nesse momento, os pilotos perdem o controle da aeronave. Então, por isso que está sendo tão solicitada as caixas pretas que estavam na aeronave, porque se estranho, porque eles perceberam o ataque e começam o retorno. E até... Fala. Não, só porque as manifestações da nossa audiência através do facebook.com/atualidades.pampa. Um abraço pro Anton Mor, que ele coloca assim: matar inocentes foi sem querer, Chicão. Você está louco, 175 pessoas morreram e não aceitamos que o Irã errou e matou todas essas pessoas sem querer. Você falou do Afeganistão há pouco, até aquele episódio. E o Daltro Pinto coloca assim, ó: estou em dúvida, não sei se acredito no governo americano, no governo iraniano ou no Chicão na bancada. Mas as pessoas estão dizendo, vale mais a pena acreditar no Chicão. Então, e tá legal porque estão conseguindo assistir o programa, então, quer dizer, em alguns lugares está bem mais tranquilo. Pedro Machado de Triunfo, assisto diariamente o programa, fico atualizado sobre os assuntos. Manda um abraço para o Rafael Marconi, sou seu fã. Agradeço pela forma ímpar de passar a informação. Muito agradecido. Muito agradecido. Olha aqui, a nossa telespectadora, Cida, diz assim:
Boa noite, gente. No Irã, eles começam a treinar crianças com 4, 5 anos, através de tortura, derramamento de sangue. Pesquisem mais e vejam vídeos na internet. Quem está contra o Trump, para mim, é a favor do terrorismo. Meninas de 8 anos são casadas à força, muitas morrem na primeira noite, pois não aguentam o ato sexual. E isso aqui são apenas algumas coisas, né? É muito fake. Faz do Irã o diabo do mundo, não tem nada a ver. Mas eu acho que a cultura dele é meio assim, Chicão. A cultura dele é essa. O casamento infantil é aceito. É aceito, né? Pois é, e sabe que isso me impressiona um pouco, e aí entra a minha linha infantil. Tá, mas eu quero parar de falar do Irã. Só comenta que eu quero parar de falar do Irã. Eu consigo entender e a partir de que momento a gente começou a levar a sério o Irã. Eu consigo entender as relações econômicas, tudo que há por trás, mas... um país que parou na Idade Média, sabe, que o processo civilizatório fez a curva ao passar por lá e a gente, sabe, dá essa devida importância para... Mas a preocupação é justamente essa, coisa é xenofobia. Eles são capazes de tudo porque pararam no tempo. Chamada Rússia e China. Não, claro, aí sim, aí vai grande, mas agora o Irã, sabe, bom... Programa ótimo hoje, todos falam sobre várias coisas, se desencontram nos depoimentos, se implicam e todos respondem a tudo sem a preocupação da ordem dos assuntos. Adoro! Todos participam, se divertem, nos divertem e comunicam. Incrível, cada vez melhores. Beijos a toda a bancada. Rita Costa. Marne Barcelos, quero te ouvir. Eu tenho um sonho na minha vida, um sonho que não vai ser realizado. Eu acho que o Vitorino fica te olhando para ver se tu vai continuar falando. O meu sonho era andar no metrô em Porto Alegre. Eu de todos nós, pode ter certeza. Mas tem um que vai passar por Caia? Trem, para mim é trem de superfície. Trem de subúrbio. Quero dizer a vocês, é maravilhoso, muito bom. Gostou? Quero dizer para vocês que hoje, no dia 10 de janeiro de 1863, quando a Guerra da Secessão acontecia nos Estados Unidos, quando Dom Pedro II ainda era bastante jovem, era inaugurado mais uma linha do metrô de Londres. Em 1863, a linha, está aqui os lugares, Farrington e Paddington, que são bairros de Londres já naquela época. Então, como nós somos atrasados, como nós temos essa coisa de não evoluir, de não melhorar, as coisas ficam... Vê essas obras todas, obras da Copa de 2014 ainda não foram terminadas, não foram realizadas. A população esperando promessas vãs, nada é executado, ou pouco praticado, como a história do Rio São Francisco. A história do Rio São Francisco. Estão acabando com o Rio São Francisco, levando a água, porque daqui a pouco não vai ter mais água, nem o São Francisco vai falecer. São coisas inimagináveis que acontecem no país. Isso dá uma tristeza, Chicão Tofani, muito grande, quando a gente começa a comparar um grande país como é o Brasil com as outras nações. Nações pequenas, nações ínfimas em território, mas em compensação com a grande tecnologia. Não se investe em tecnologia, não se investe em pesquisa nesse país, Vitorino. Eu achei bonito sua manifestação. Bobado. Doutor Russo. Todo o discurso e ele fica nessa alegria. Não, ele estava prestando atenção. Estava prestando atenção e ficou legal. Ele falou uma verdade. Mas claro que é verdade. Sim. O senhor não vai andar também em metrô em Porto Alegre? É verdade. Nem eu. E me surpreendeu exatamente o que o senhor falou, a verdade. Mas eu não vou andar em metrô em Porto Alegre. Nem eu. Vou. E eu quero te dizer, acho que nem a Violetinha. Eu acho que nem a Violetinha vai andar de metrô em Porto Alegre. Doutor Russo. Dona Magda, traga um complemento de uma notícia para que o nosso telespectador nunca fique a descoberto. Sim, senhor. Em novembro, eu trouxe uma notícia que impactou a todos nós, porque foi encontrado um cemitério de Gravataí, por isso, portanto, uma questão regional. Foi encontrado uma senhora, 49 anos, que havia sido enterrada no dia anterior. Ela foi chamado seu familiar em casa para que fosse ao cemitério, porque havia sido violado, feito uma violação, e foi encontrada, então, esta senhora que havia falecido por insuficiência respiratória, foi encontrada fora do túmulo. Evidentemente que dali derivaram-se várias hipóteses, foi chamada a delegacia, abriu-se um inquérito,
E aí o Instituto de Perícia foi lá fazer a perícia. E o que estarrece, e eu vou usar o termo estarrece, porque é esse o termo mesmo, né? É que o resultado da perícia, dona Magda, nos impacta porque houve uma violação sexual anal e vaginal. Que horror! É uma coisa assim inimaginável, né? E a polícia está avançando então nas investigações. Então, já tendo o resultado, evidentemente que hoje a genética está muito avançada, eles já colheram o material genético. Primeiro, estão fazendo o colhimento de material nas pessoas que trabalhavam no cemitério naquele momento da descoberta da violação. E hoje, mais ainda, isso foi uma notícia que me impactou positivamente, é que já há um banco genético também, a polícia já trabalha com a conservação de dados, então já está sendo feita uma pesquisa no banco genético e especialmente nesses funcionários que lá estiveram. É um crime, é vilipêndio, né, que se chama pena de 1 a 3 anos, mas é imaginável, dona Magda, a gente imagina um ente querido, uma pessoa que a gente goste, a gente ser chamado a um cemitério e encontrar este ente querido nessas condições. Então, parabéns ao inquérito que evoluiu, eu acho que vamos trabalhar para a identificação e talvez eu encerrarei esta notícia dentro de alguns dias ou alguns meses, trazendo o autor desta aberração. A loucura humana parece não ter limite. As pessoas estão cada vez mais malucas, né? Perderam. Parece não ter limite. Um negócio assim, sabe, assim, até abre espaço para um outro debate, até para você aí, telespectador, aproveitar e discutir isso em algum momento particular, porque logo depois desse fato, e eu aproveito para mandar um abraço à família, porque são seguidores aqui são seguidores meus aqui nas redes sociais e acompanham a programação da Rádio Pampa e aqui do programa da família. Que eu noticiei em novembro. Sim, eu acompanhei bem de perto aqui com eles a ânsia, as postagens, a busca por... Então, claro, sem citar nome de ninguém, obviamente, mas fica aí o desejo de serenidade. Mas alguns especialistas, né, e aí abordando outra temática, o quanto da internet e dos conteúdos disponíveis, sem controle, sem limite, colaboraram aí, de certa forma, com o expandir da mente de quem não deveria ter essa mente tão expandida assim. De que se sente à vontade para determinadas práticas e coisas como se normais fossem, tendo em vista o que consomem, o que veem, o que assistem e tal. Claro, cabe aí, daria um programa inteiro. Sim, isso aí tem diversos aspectos. É só para dar margem a muita coisa. Porque é assim, se você for para um ambiente de internet, e é especificamente, claro, né, mais da Deep Web, né, da Dark Web, assim, você percebe que isso não é tão incomum. Pois a propósito, uma das notícias de hoje diz respeito a um menino de 11 anos que provocou terror na sua escola, no norte do México. Ele matou a tiros a professora, deixou outras 6 pessoas feridas antes de se suicidar. Foi um ataque que ele realizou inspirado em um videogame. Foi o que foi declarado pelas autoridades. O menino foi influenciado, me ajudem, eu não entendo coisa alguma de videogame, mas é uma besteira, por um videogame que se chama Natural Selection. Inclusive, a camiseta do menino trazia na parte de baixo o nome do videogame. Foi o que declarou à imprensa um diretor da escola, o governador daquela população ali. Ele tentou recriar este jogo, disse a uns colegas, hoje é o dia, ele disse, né? E isso, porque esse jogo simula manejos com armas de grosso calibre. É um first personal shooter, é um jogo que a gente chama de jogo de tiro em primeira pessoa, que aparece só aquela arminha e o sujeito matando. É um jogo violento. Como que, aliás, ele não deveria ter acesso. Não, 11 anos, o problema não é o jogo. O problema não é o jogo, né? O problema é que o sujeito é um idiota. Como diz o Ruxa, eu vou aqui parafraseá-lo, né? Essa é uma matéria que muito me é cara, né? Pela questão dos games, que eu acho uma estupidez sem fim, né? Eu achei a solução mais simplista e minimalista de você culpar a obra em questão. Eu cresci jogando Super Mario, por exemplo, e nunca me vi dando cabeçada em tijolo atrás de moeda e nem pulando em cima de tartaruga e pulando para dentro de cano. E pelo tempo que eu joguei FIFA,
né? Já era para eu fazer parte do elenco de algum dos clubes aqui. Né? Então é uma estupidez, é da mesma forma que botar a culpa... Por exemplo, o cidadão que matou o John Lennon, né? Botaram a culpa no livro que ele leu, né? É impressionante. Então, mas é fácil terceirizar, né? O sujeito mata o outro, esse processo, o dono da fábrica de arma. Há essa simplicidade em achar, né? E principalmente, de novo, era um jogo que, então, a culpa é dos pais. Né? E a imprensa lá lembrou justamente aquela matança também em Columbine, lembra, naquela escola, porque diz que naquela época, mesmo que esse filme, sei lá, esse jogo, tenha sido lançado no ano 2002, alguma coisa assim, eles já usavam essa camiseta, uma camiseta com essa legenda que não diz nada mais, nada menos do que a seleção natural, né? É o que quer dizer, vamos fazer a seleção. E a gente coloca aqui uma pesquisa rápida, qual o objetivo do jogo, ele coloca então aliens versus humanos, onde você tem uma pessoa que comanda uma equipe e o objetivo é eliminar as ameaças à raça humana, né? Que não é exatamente humana, pelo que a gente consegue aqui ver na descrição do jogo. Então você é parte de uma tribo e essa tribo precisa acabar com as ameaças relacionadas a outra tribo. Então a gente coloca que às vezes numa mentalidade alguém de 11 anos se torna um objetivo e aquele que é quem faz o mal é o bully, aquele que às vezes, né, tem uma desavença, alguma coisa ruim. Então, por óbvio, você vai lá e acaba tendo essa visão deturpada, tanto que a gente coloca que recentemente aconteceu nos Estados Unidos um caso onde um menino acabou matando o seu vizinho porque queria ver como era reiniciar o jogo. Ele achava, então, que ele ia simplesmente apertar um botão, que ele ia desistir e tudo ia começar novamente. Então, tem que ter muito cuidado com o tempo que os seus filhos passam na frente do computador ou até mesmo aqueles jogos que eles, às vezes, têm uma influência de um ou outro, porque esse jogo você também pode jogar na rede, na internet. Sim. Então, você tem parceiros que podem ajudar você nessas batalhas. Como aconteceu também em outros lugares. E incorre de novo na questão de que pais devem controlar o que seus filhos estão consumindo. Né? Você não pode usar como desculpa um determinado produto, seja ele um jogo, um filme, um livro. Vitorino deve saber disso. Quantas vezes o rock and roll já foi culpado de uma série de outras coisas? Sabe? Eles ouvem... tem gente que diz que os discos tocados ao contrário, você ouve o demônio. Vá procurar a tua turma. Porque é simples, sabe? Você entra na casa de um cidadão aí e vê... Por exemplo, o Vitorino, acontece alguma coisa, vão entrar na tua casa, vão ver um quadro do Coringa, vão dizer, Vitorino foi inspirado... Aliás, teve uma pesquisa interessante divulgada hoje num site. Gente, eu não tenho aqui, mas eu vou tentar achar. Em que fala em quais profissões estão localizados quais profissões induzem mais facilmente a psicopatia? Aliás, parabéns ao senhor que se enquadra em 3 delas. Como assim? Quais são as características? O principal deles é CEO de multinacional. O segundo, advogado. Terceiro não lembro. O quarto é apresentador, comentarista ou locutor de veículo de comunicação. E quinto mas já chegou para nos identificar. Não, peraí. Jornalista. Bom. Então, aí eu fiquei feliz, eu me encaixei. Você viu essa pesquisa? Sim. Fiquei feliz. Mas, quer dizer, a gente não se torna psicopata, a gente e se dá bem na profissão. Sim, mas se tem essas profissões, o embalo é maior. Sim, tu já fica sugestionado. Eu tenho justificativa. É que, infelizmente, o lado psicopata das pessoas faz com que ela não tenha, então, a ligação emocional com aqueles. Então, eles são bons líderes, porque eles não têm medo nenhum em dispensar alguém, porque eles não têm o carinho, eles não conseguem desenvolver afeto. Então, se você tem que demitir muitas pessoas, você tem que fazer cortes, então são associados à pressão também das próprias profissões, porque o psicopata lida muito bem com a pressão, porque ele não tem o lado emocional para atrapalhar, querendo ou não. Outras pesquisas mostram que nós acabamos cometendo erros porque o emocional sempre vai falar mais alto, o nosso lado humano acaba influenciando nas nossas decisões. Um psicopata, pelo contrário, ele não tem afeto, ele não tem carinho, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele vê que aquela pessoa é um meio para chegar numa finalidade. Nós temos isso, mas levamos o nosso lado humano, os sentimentos em consideração. O psicopata não, se ele tem que fazer uma missão, ele vai se utilizar de todas as formas, independente daqueles que estão na sua volta. A publicação é britânica, chama The Week
que foram 2 listas, é isso aí, Vitorino. Uma com as profissões que mais possuem psicopatas, mais psicopatas. E outras que tem e outra com as que possuem menos psicopatas. As de menos eu fiquei fora. Profissões com maior, tá? A pergunta é com ou sem ideologia? Ah, pois é, aqui não diz. Aí tá, CEO, advogado, apresentador de TV, vendedor, cirurgião, jornalista e policial. Fala, Dona Magda, eu queria dividir o tema, bifurcá-lo, porque acho que a gente tem... Para mim, só um pouquinho, com menor psicopatia, Desculpa, tá? Não foi nada. Cuidador de idosos, enfermeiro, terapeuta, artesão, esteticista, voluntário e professor. Todos aqueles que cuidam, aqueles que auxiliam e estão lidando com o lado humano. Fala, Ruxo. Eu queria separar o tema da questão doença da questão educação, que não são a mesma coisa. A doença me faltam luzes para analisar. Né? Estamos tratando aqui, a Ana abordou bem a psicopatia, que se às vezes demora 50 anos para se manifestar numa pessoa, tu vai olhar, às vezes ela comete um assassinato com requinte de crueldade aos 50 anos, com toda a característica de uma psicopatia, e tu conviveu com essa pessoa sem percebê-lo. Mas eu quero abordar muito da educação, dona Maria, porque da educação, sim, é uma coisa que me é cara, e esta, sim, nós podemos influenciar. Eu sou de uma geração que apanhava muito dos pais, né? apanhava fisicamente. Eu também. E eu já optei por criar meus 3 filhos através do castigo. Até brincando, existia uma frase, lembra, Mário? Bem ama quem bem castiga, né? Mas os meus castigos, dona Mário, eles eram combinados, mas eu nunca abortei um castigo. Talvez o meu lado ruim se manifestasse aí, né? Porque progressão de regime? Não tinha progressão de regime. Se fosse acordado que não iria numa reunião dançante, porque não se comportou, vamos lá, num exemplo bem infantil, né? Não vai numa festa porque houve algum problema durante a semana, não ia mesmo. Era o meu lado ruim. Então, eu acho que o estabelecimento de limites é que faz com que a pessoa comece a aceitar, conviver com seus limites, e o limite não seja tão abominável. E aí, porque ao longo da vida é conviver com limites. A gente chega aqui, a senhora nos estipula os limites, nós temos os limites de horário, nós temos os limites de uma empresa que nos cobra. Então, esses limites que quando tu não os tem na vida adulta se apresentam, tu te revolta, e aí começam os desajustes que podem culminar nessas tragédias. Então, o que é doença, mas o que é desajuste educacional, acho que a gente tem muita culpa nisso. E aí, nessa do desajuste educacional, já se viu, já se pesquisou, e eu tenho alguns casos que conheço as pessoas. As pessoas hoje, com todas a sem noção do seu limite, que passa por cima de todo, reclamam porque que não recebeu limite quando era pequeno. Reclama e ainda bota em cima do pai e da mãe. Por que tu não me deu limite? Mas é bem assim. Ainda sobre isso, só porque o pessoal aqui participa através do facebook.com/atualidadespampa ou também no @atualidades.pampa lá no Instagram, você nos segue em todas as redes sociais. O Sérgio Cunha coloca justamente isso, que tiraram a vara de marmelo dos pais e deram a loucura dos jogos para as crianças, aí vem o conselho tutelar e pune os pais. Vê no que deu. Hoje, os pais e professores são quem apanham desses supostos anjinhos. É verdade. A opinião dele, que hora que relacionada a esse assunto, mas, né, aquela coisa, às vezes a punição física também acaba associando a um comportamento mais agressivo. A Ângela também está comentando sobre isso, falando Ruxo e por aí mesmo. Temos regras para tudo, sempre, uns abraços. O Márcio Marchetti coloca, professor psicopata, esta gurizada está sem limites, que eles têm que lidar o dia a dia. O que um professor pode fazer a respeito disso? Tem isso, porque assim, só ali pontuando a questão que ele fala ali, tiraram a vara de marmelo e deram a loucura dos jogos. Eu sou de uma geração que era a vara de marmelo em paralelo a jogos, assim, eles já existiam. Não era excludente, não. É isso, você não tem uma coisa, não tem relação à outra, porque troque jogos por livros, ou filmes, ou músicas, seja lá, você vai ver que não é. A questão é isso. Hoje, qualquer fedelho, eu conheço, tem na família, fedelho de 8 anos que eu vou chamar o estatuto, não levanta a mão pra mim, porque não sei, e pais, assim... Pois é, porque é proibido, não pode dar tapa na mão das crianças, porque eles ficam traumatizados. Assim. Eu apanhei muito. Eu tenho um casal de amigos que a gente já discutiu um pouco sobre isso, porque a minha mãe era assim... Não era danada. Rafael, vai pro banho.
Não, mas Rafael, vai agora, o outro vai ter que ir de cadeira de roda, porque eu vou quebrar tuas duas pernas. Mas querida, dona... Mas ela nunca precisou, porque eu ia, né? Tu ia. Eu não era bobo. Hoje, eu tenho esse casal... Nunca ela tentou quebrar tuas pernas. Esse casal de amigos é patético de ver. O guri tá lá, fazendo o que bem quer, e aí a mãe e o pai combinam, assim, que tal um banho, e o guri, sem olhar, diz, não. Mas que tá... E fica numa... Sabe, que nem um programa de TV, um desses programas idiotizados de televisão, que havia uma mãe perguntando para essas especialistas de programa de manhã cedo na TV, que o filho dela tinha 11 anos, e ela perguntando para a especialista se ela poderia, se não seria uma invasão de privacidade, ela olhar a mochila do filho quando ele chega do colégio. Mas pelo amor de Deus, sabe? Então é óbvio que você vai criar um psicopatinha ali, sabe? Se você não... Enquanto ele for pequenininho, porque depois... Psicopatão. Né? Então, assim, quando você tira a bofetada... Por exemplo, eu sou um caso... Não adiantou. Minha mãe tentou conversar, tentou castigo. Eu sei hoje, reconheço cada bofetada e lamento aquelas que ela abriu mão de me dar. Porque se não fosse esse peso do braço forte da minha mãe, eu teria descambado. Eu reconheço hoje, a gente conversa e tal, não sei, chega um momento em que há necessidade, infelizmente. Olha na natureza, você vê aí como é que a mamãe leoa às vezes precisa tratar o filhotinho. Não tem mais risco, não, de dar uma desandada aí, não? Acredito que não. Não, porque ele está sob a administração da dona Déia. Mudou a administração. Saiu a mãe e entrou a outra administração também, mão pesada. Agora ele está sob outra administração. Substituição na equipe que controla lá, saiu a dona Jane e entrou a dona André. Supervisão e controle mudou. A bofetada ficou mais forte agora. Na minha época, resolvia com a palmatória e com o tamanco. É lógico. A minha mãe uma vez resolveu uma rusga comigo e com meu irmão com uma tigela, com uma sopeira e com uma concha. Porque a gente ficava incomodando ao redor, ela bateu com a sopeira na cabeça de um e com a concha no de outro. Ficou tudo resolvido. Porque vocês não sabem o que é um taco de sinuca quebrado. Não, isso não. Vê a tua mãe parecendo um Jedi saindo de dentro do taco. Você não sabe o que é Vitorino, isso. Beijo, mãe. Vamos à tua manchete, Vitorino. Imagina o que ele fez. Tá louco de medo de chegar em casa agora. Gente, o governo tomou um susto. O mercado nem tanto, mas os brasileiros estão um pouco chateados com o resultado da inflação que fechou no dia 31 de dezembro. Não quero trazer nenhuma razão ou racionalidade a mim, mas eu, desde outubro, estou falando. Olha, esse preço da gasolina vai chegar nos índices de inflação. Aí veio a carne, final de novembro, início de dezembro, aquela desandada. Eu disse, vai chegar no índice de inflação. Aí começaram a anunciar os impostos estaduais, municipais e federais. Eu digo, olha, vai chegar nos índices de inflação. Chegou. 4,31 foi a inflação oficial brasileira no ano de 2019, acima inclusive do reajuste do salário mínimo. Não sei o que o governo vai fazer, mas eu acho que politicamente ele tem que, no mínimo agora, mexer no salário mínimo e equiparar o índice de reajuste para que nós não passemos por um torpedo de críticas justas, porque eu acho que o que não se pode é comprometer salário mínimo no Brasil, que já é um engano, né, um engodo. O governo tomou um susto e não deveria, porque o seu Paulo Guedes, por quem eu tenho o maior respeito, mas ele tem agido com um componente de arrogância nos últimos tempos, quando se fala na condução dos rumos da economia brasileira. Ele tem acertado no varejo, mas está errando no atacado. Ora, estava evidente de que insumos como a carne... e mais, vou dar um dado assustador. Dos 30 maiores produtos que puxaram a inflação no Brasil, 29 são alimentos. Isso é inaceitável. Porque inflação na comida é algo muito grave. Então, assim, seu Paulo Guedes, mais uma vez vou dar uma dica para o senhor aqui. Aliás, se o senhor governasse economicamente o país me ouvindo, eu acho que o país ia melhor, modestamente. O senhor tem que chamar os produtores e dizer o seguinte, olha aqui, rapaziada, vocês queriam financiamento subsidiado, a gente está dando. Ampliar a faixa de financiamento, a gente está dando. 7 bilhões em limites de crédito para o agronegócio. O governo federal deu. E, em troca, o agronegócio está nos entregando alimentos mais caros. Acho que o senhor tem que chamar os líderes
desse segmento, e olha, eu sou um que defende esse segmento aqui, porque é o pilar, a estrutura econômica do Brasil, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o Nietzsche. É preciso chegar nesse segmento. Desculpa, por que sobrou para o Nietzsche? Porque o Nietzsche, eu não tinha quem atribuir aquela frase. Ah, tá. Eu diria que Clarice Lispector. Clarice Lispector. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Coitada da minha Heresia. Vamos lá, deixa ele fazer um comentário, Marco. Tu tá atrapalhando ele. Um gênio, Clarice Lispector. Muito obrigado. O que eu ia dizer, gente, é o seguinte, é que o perfil dessa inflação não ficou legal. Não ficou legal. Eu apoio o governo, apoio as mudanças, todo mundo sabe. Tem gente que me chama de fanático, de bolsominion, do diabo carrega. Pode se continuar chamando. Eu vou apoiar a coisa quando ela está tentando colocar algo no lugar. Mas isso não ficou legal. A inflação de 4,31 ainda está dentro da meta do governo. Mas o governo esperava menos. Esperava alguma coisa em torno de 3,5, 3,7. Aí alguém vai dizer, mas foi só 0, gente, vocês não fazem ideia do que é 0, não sei o que numa economia como a brasileira. Pelo perfil da inflação, a situação, na minha opinião, merece uma correção urgente, porque inflação em alimentos é algo muito sério. Com exceção, cometi uma gafe, com exceção da gasolina e dos tributos, que estão nos 30 maiores produtos que tiveram aumento. A gasolina também. Foram 28 alimentos, a gasolina e os tributos, responsáveis por essa inflação que fugiu um pouco a expectativa do governo. Então, o que eu quero nessa hora é que o governo pense assim, o fantasma da inflação ainda faz parte de um terror brasileiro. Nós vivemos um inferno antes do Plano Real e esse inferno a gente teme até hoje. Qualquer pessoa que tem mais de 55, 60 anos, ou quem tem mais de 70, como o Chicão e o Marne, sabe o que a gente... O que a gente vai te enxergar, cara. Isso é um karma na vida de uma mulher. Se uma mulher ficar contigo e diz assim, se for uma praga de Deus, quer me atingir agora aqui... Um cara de sucesso nisso aí, de 70 anos. O que é isso? Quer me desmerecer com a minha namorada? Como é que é a frase do Marconi? Como é que fomos parar nisso? Começar a trazer minha namorada aqui no estúdio. Mas qual é a vergonha de ter 70 anos? Mas eu não tenho. Se eu tivesse, eu diria, cara. Eu tenho 62. Eu digo a minha idade. Então, para que quer me fazer me desmoralizar? Tá, o Bruce Willis aqui, então, tem 62. Bruce Willis? O que é isso, cara? Vamos avançar. O pedido que eu faço ao governo federal... Bateu, levou. Isso. Eu não aguento. O cara virou mentira pra mim. Tem um telespectador, essa história de inflação, é tudo mandrake. Evidente, a minha idade não vai mentir inflação. Mas tu não pode dizer isso, porque aí tu estás desacreditando o nosso programa. Ele até poderá... Mas ele já está desacreditado na hora. Qualquer um de nós poderá cometer algum equívoco. Dona Magda, eu queria fazer uma notícia importante. Mas é que eu só não queria trocar de assunto antes. Não vamos trocar de assunto. Tá, então, para encerrar o assunto, eu acho que essa inflação, pelo seu perfil, merece uma avaliação por parte do Ministério da Fazenda para correção de rumo. E correção de rumo não é feio. O Russo que tu ia falar. Desculpe que você é sobre o assunto. É o Brasil que deu certo. Eu queria falar sobre esse assunto. Foi uma pena, porque nós tivemos esse aumento acelerado no fim do ano, que desajustou um pouco, porque nós iríamos ficar com as expectativas realmente, né? Mas teve e pouco de inflação no último mês, destoando totalmente do que vinha acontecendo, né? Mas eu queria lembrar um aprendizado que eu tive, porque pelos 4,48 a inflação, o salário mínimo deveria ir a 1.049, vai ficar um pouquinho abaixo. Não, a inflação oficial é 4,31, 4,48 é o INPC. Isso, INPC, que é o que se queria que fosse, né? E aí dá uma diferença de 7, 8 reais, e alguns anos atrás aconteceu isso, e eu disse assim, mas 7, 8 reais, e aí alguém com muita propriedade disse assim, Ruxo, tu vive num país onde tem gente que ganha 200 reais por mês. Não é no Rio Grande do Sul, um país que tem gente que ganha 200 reais, 300 reais por mês, então 5, 6 reais é muito importante. Então, às vezes, a gente se fica um pouco distante da realidade. E aí, o número de pessoas que vivem do salário mínimo no país são 49 milhões. Então, esta pequena diferença, embora a nós
soe como pequena, realmente para muitos é importante esse valor. Sobre esse assunto, alguém mais? Não, seguindo então, posso dar a minha manchete rapidinho? Tá, então já que vai dar... O que tu quer falar? Não, eu ia falar de outro assunto. Posso dar... Deixa ela falar, claro. Por favor. Obrigada. Não só, então, dando esse fechamento, realmente, quando a inflação pega os alimentos, atinge o bolso do mais pobre, porque nós sabemos que as pessoas que têm mais baixa renda gastam muito mais em percentual em alimentos. Então, acredito que, além da MP do salário, ele possivelmente vai ser ajustada com o valor correto. Eu acredito que em fevereiro não vai haver mais corte de juros para tentar equilibrar. Inflação, mesmo os países mais poderosos do mundo cuidam da sua inflação. Em qualquer lugar do mundo, inflação tem que estar ali, com os olhos atentos. E falando em inflação, é impressionante a quantidade de brasileiros que, se a faixa de isenção do imposto de renda fosse atualizado pelo índice da inflação, não estariam pagando imposto de renda. É uma grande injustiça que está acontecendo no nosso país, justamente por não haver esse ajuste. Hoje é isento de imposto de renda quem ganha até R$ 1.903. Se a tabela fosse corrigida pela inflação, a faixa de isenção passaria para pessoas que ganham até quase R$ 4.000, para ser mais preciso, R$ 3.891. Hoje, a quantidade de pessoas que estão isentas de imposto de renda são 10 milhões de brasileiros. Se nós estivéssemos com a faixa de isenção atualizada pela inflação, 20 milhões de brasileiros, é um número expressivo, não pagariam imposto de renda. O presidente Bolsonaro chegou a mencionar que o governo estuda formas de correção. Nos últimos 23 anos, apenas 5 anos, as correções superaram a inflação. 2002, 2005, 2006, 2007 e 2009. A última atualização desses valores foi feita em 2015 e apenas em 1996 a isenção do tributo do imposto de renda beneficiava quem recebia até 9 salários mínimos. E essa falta de atualização, então, também impacta o bolso dos mais pobres. É preciso tratar desse assunto porque logo mais todos nós vamos ter que pagar o imposto de renda. Muito bem. Olha, Marne Barcelos, o Dilon Camilo tem participado do nosso programa quase que diariamente, atualidades@pampa.com.br. Ele disse que hoje o grande cantor Rod Stewart completa 75 anos de idade. E ele gostaria de ouvir a opinião do Vitorino sobre esse maravilhoso cantor, do qual ele diz que é muito fã, Vitorino. O Rod Stewart participou de bandas, muitas bandas na Inglaterra. Ele é inglês e se lançou em carreira solo com Rod Stewart and the Faces. Ele participava da banda The Faces e aí, como ele se destacou, ele acabou criando a marca Rod Stewart and the Faces. Depois o The Faces acabou, ele se projetou. Ele estourou no Brasil com a música Sailing no final dos anos 70, início dos anos 80. Mas tem muita música bonita, muita música interessante. 75 anos. 75 anos. E ele se destaca essencialmente pela voz anasalada. A voz dele é bem diferente. Uma voz parecida com a da Bonnie Tyler, que é uma cantora também que tem uma voz anasalada e que chama atenção. Se tem uma coisa que a gente recebe quase que diariamente, qualquer que seja a forma de comunicação, e a gente fica chateada efetivamente. Boa noite, programa como sempre sensacional, sobre o assunto 50 tons de cinza tupiniquim, 10 minutos para esquerdistas virem com o meu corpo, minhas regras. Abraços, Márcio Fidelis de Porto Alegre. Calor insuportável. Bairro Glória? Sem água. Porto Alegre não há igual a ti. Márcio Fidelis. Essa foi ótima. 50 tons de cinza tupiniquim. Tupiniquim. Uma maravilha. Maravilhoso. Marne Barcelos. Mas é muito ruim esse filme, né? Pelo amor de Deus. Eu achei horrível. Ridículo. Não entregaram o que prometeram, né, seu Marne? Nada. Pornô familiar. É aqui, Fábio. Pornô cabeça. Eu quero falar do senhor Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, todo mundo viu, ele foi manchete, continua sendo manchete, a fuga
cinematográfica dele do Japão. Foge do Japão porque ele seria condenado e etc. O que acontece? O seu Carlos Ghosn está no Líbano. Algumas pessoas perguntam, mas o que está acontecendo com o seu Carlos Ghosn? Não sei o que. Ele está se divertindo muito lá. As pessoas não sabem, mas ele é dono da maior vinícola. Da maior vinícola do Líbano. Eu estou aqui com o nome do vinho. O nome do vinho é El Exir. Exir, eu acho que essa é a pronúncia, né? E a vinícola, ele comanda a maior vinícola de lá, chamada Produto Mais Ilustre, o país pertence a ele, né? Em Beirute, né? Não tem o nome da vinícola, mas esse vinho é fabricado por ele lá, produzido por ele, né? Então vejam só que esse homem que fala, segundo a Roberta me falou, fala 6 ou 7 línguas, ele tem os seus tentáculos comerciais no mundo inteiro. Realmente esse homem é um gênio. Eu estava vendo ele na televisão, ele é um artista, né? O Marlon Brando tinha que aprender com ele, né? E outros tantos, porque o homem é um artista. Vamos ver o que esse julgamento lá no Japão vai dar a ele, né? Porque ele reagiu de uma forma muito forte a todas estas acusações. Muito bem, Marne Barcelos. Que lindo esse teu óculos, Chicão Tofani. Esse aqui é um protótipo do nosso... é um protótipo. Do nosso óculos, Francesco Tofani, que vem em março. Só que esse óculos é uma coisa interessante, dona Magda. Ele é de titânio, com amortecedor, mas ele tem uma coisa que deveria ser uma regra obrigatória. Lente laranja ou amarela. Por quê? O Vitorino, que eu acho que deve conhecer esse assunto, os pilotos que correm as 24 horas de Le Mans, que participam 12 horas da noite, usam óculos amarelo. O óculos amarelo devia ser uma norma de segurança para dirigir de noite, porque ele amplia a visão e baixa a luz alta que vem no seu rosto. Sabia. Então é uma coisa muito interessante isso aí. Ele corta cores que ultrapassam determinado número de lux. Então ele corta, por exemplo, principalmente branco e vermelho. E é bom para dirigir, inclusive no mundo só tem um óculos que é fabricado com lente amarela, que é a Tag Heuer. Eu quero ser o pioneiro aqui no Brasil nesse aspecto. Mas, dona Magda, o Flamengo está extrapolando. Não. Ele tá fazendo os outros times tudo coadjuvantes. O Flamengo pagou por um reserva 7,5 milhões de euros em 3 vezes. Euros? Que é euros, desculpa. Nossa, muito. Que é o jogador que foi a sensação do Campeonato Brasileiro, a Aninha sabe, que é o Michael do Goiás, que é um driblador, um jogador fora de série. O Flamengo está fazendo igual o Real Madrid, ele está construindo 2 times com o mesmo nível. O segundo time do Flamengo vai ser melhor que o do Internacional e do Grêmio. É uma coisa muito louca o que está visando o Flamengo. Sabe onde é que vem tudo isso, dona Magda? 27 milhões de seguidores na internet. Tudo que é post que vai no Flamengo, os caras querem pagar um monte. Então ele tem um monte de patrocínio. Pois é, sabe? E por que eles não indenizam aquelas famílias? Isso é uma coisa tão desagradável. Não é um problema de dinheiro, não sei o que é. Não, é mau caratismo. Isso é falta de caráter, isso é falta de humanidade. Isso é uma coisa a história muito que eu digo de valores. É isso mesmo. Porque o dinheiro cada um tem o seu valor. Vai comprar um jogador desse, é a indenização. Escuta, é um deboche. Isso é um deboche. Se amanhã ou depois um desses caras do Flamengo, os Bambambam, os Cartola, os Beisola, sei lá, o diabo que o carrega, como diz o Vitorino, tá? Aparecer morto, eu vou achar bacana. Porque uma hora essas famílias vão ter que se revoltar, gente. Eu não entendo de futebol, mas me parece que se houvesse um movimento da torcida, isso que fala, né, quem torce, a torcida... a torcida é muito forte. Um posicionamento dizendo o seguinte, olha, a gente não vai a jogo, a gente não vai pedir mais nada. Tem deboche, isso é um escárnio. Aí eu acho que a torcida só está preocupada com contratações de jogadores lógico, a torcida vai dizer, não paga nada se espiar, contrata o cara bom. Tá, vamos lá. Isso aí é problema do Flamengo e mas a gente não, eu não consigo achar legal, eu não consigo olhar aquela camiseta legal, eu não consigo assistir nada, porque eu acho isso é um crime
Maior ainda do que eles cometeram. A sorte do Michel esse é não ter morrido na base, senão o Flamengo não ia pagar. Dona Magda, não quero falar do Flamengo, mas ele citou o Grêmio e aí me sinto pessoalmente ofendido, né, Dona Magda? Grêmio mas qualquer time brasileiro. Mas eu preciso falar do Tricolor. Primeiro, o Flamengo recebeu 138 milhões da venda desse jogador de 18 anos que fez agora para o Real Madrid e tem muito dinheiro, sim, não tem dificuldade e vai ser dificuldade enfrentar o Flamengo. Mas o Grêmio se reorganiza. O Grêmio trouxe 2 laterais, agora fechou também com o Caio Henrique. Está trazendo um goleiro experiente para mesclar com um goleiro jovem que está na seleção brasileira sub-20. E almeja, Chicão, essa que talvez... Quem é o goleiro que vem? O goleiro do Santos. A meta do Grêmio seria trazer o Pedro, centroavante, de 22 anos. 11 milhões de euros. Se tu quiser ser um time grande, mas tem que investir. O Flamengo está lá parado. Muito bem. Ana, eu quero ouvir a tua manchete. E por falar em futebol, a gente também compreende que é uma paixão nacional e principalmente para os pequenos brasileiros. E eu trouxe, né, que a base, trazendo uma expressão no futebol, a base vem forte, é justamente as crianças que vêm buscando os seus direitos, literalmente, porque aconteceu lá no Maranhão, um delegado estava, né, no seu dia, lá curtindo, né, o seu trabalho, com alguns relatórios a preencher, e um grupo de crianças entra na delegacia. E eles falaram justamente isso, que eles queriam fazer uma queixa-crime. E o delegado olhou aquele bando de guri e falou assim, tá, mas queixa-crime do quê? Senta aqui e me explica. Daí o representante dele sentou na mesa do delegado e afirmou que a vizinha tinha em posse uma bola que lhes pertencia. E eles acharam isso um absurdo e queriam de volta a bola e queriam que o delegado tomasse uma atitude em relação a esse fato ocorrido na rua deles. E o delegado falou, tá, mas como é que é o estado da bola? Você tem alguma foto pra gente ver se ela vai estar com a bola? Não, ela é ruinzinha, ela é meio assim, já tá meio murcha, já tá meio, né, usada demais. Então o delegado falou, pera aí que a gente vai resolver isso. Eles foram na delegacia, né, os envolvidos lá pra resolver, pra solucionar o caso, resolveram dar uma bola para o grupo de garotos e falaram, olha, a gente vai dar uma bola nova pra vocês, aí está a foto do pessoal, né, dos jogadores, do delegado. Olha o tamanho dos atletas. Do delegado César Filho, que está, né, com a bola na mão. Então o pessoal da delegacia comprou a bola, deu pros meninos e falou que da próxima vez, então, que a vizinha ficasse com a bola em um ou outro lance que acabasse caindo no pátio dela, que eles voltassem à delegacia. Ainda falou, buscou a vizinha e disse que uma intimação, dizendo que da próxima vez que ocorrer e ela ficar em posse da bola, eles terão que tomar providências mais sérias. Mas no final tudo se resolveu com uma boa conversa. Mas a gente sempre fala que as crianças têm que se preocupar, que as crianças estão com o futuro da nação nas mãos, e a gente tem então pessoas conscientes que buscam os seus direitos, que buscaram buscar a bola. Querida, muito bem, é assim que se faz um cidadão. Mário Barcelos, que tanto te ri por aí, hein? Não tô rindo, não. Tá rindo, nem eu tô pensando no sorriso do seu Carlos Gon. Tá. O sorriso do Carlos Gon. Ele está lá feliz com a sua vinícola lá no Líbano. Né? Como eu já disse, vamos ver o que vai acontecer lá com a justiça japonesa. Mas eu falo do sorriso com muito carinho, porque a Espaço Sorriso, da minha querida doutora Camila Magalhães, que está sempre à disposição, me disse numa oportunidade que eu conversei com ela lá. Olha, o sorriso é o início de qualquer relacionamento, na área afetiva, na área comercial e tal. Você expande o rosto, aquele sorriso maravilhoso, você só pode ganhar. E lá com a doutora Camila Magalhães, nesta grande empresa que se chama Espaço Sorriso, dona Magda. Pois bem, doutor Mário. E quem é que está de aniversário hoje? Olha, eu posso falar em muitos aniversariantes hoje, né? Vejamos aqui o primeiro aniversário. O primeiro é o Lamartine Babo, já que falaram do Flamengo, ele é autor do hino do Flamengo. Uma vez Flamengo até morrer e tal. Ele fez uma série de músicas de todos os clubes. Mundo, né? De todos os clubes, do Botafogo, do Vasco e os outros times todos lá. Quem, Marne? Que time é esse? O Vasco. Que time é esse? É com X? O Vasco da Gama. Tinha um amigo meu, um camarada, falando numa rádio, né? Se ele estiver ouvindo, eu não vou dar o nome dele, senão ele vai brigar comigo. Não pode dar o... Rádio... Ouvimos agora de Lamartine Babo. Opa! 1, 2, 3. Aí eu fiquei pensando... Pra que complicar, hein? Pois é, né? O Clóvis Bornai, né, que é o museólogo, foi amigo pessoal do senhor Vitorino, e carnavalesco brasileiro, o senhor Clóvis Bornai, né? O Roy Disney
sobrinho do Walt Disney, estaria de aniversário hoje, se vivo fosse. Sal Mineo, ator americano que morreu muito jovem, morreu, acho que foi um dos primeiros a morrer de AIDS. Naquela época não se conhecia a doença. Ele fez grandes filmes como Juventude Transviada, por exemplo. E ele se drogou. O Frank Sinatra Jr., que perto do pai, eu assisti um documentário com ele cantando, realmente tinha voz parecida com o pai dele, fisicamente muito parecido, mas não tinha nada do talento. Até a revista Forbes fez uma reportagem com ele, diz, olha, é uma negação, ele abria os shows do Sinatra lá nos cassinos de Las Vegas, né? Las Vegas. E o que é que acontece? O Sinatra resolveu tirar ele como cantor e colocou ele como diretor musical e como maestro, né? E aí realmente ele foi muito bem, já faleceu, morreu com 72 anos de idade. O Rod Stewart, que o Vitorino já comentou, a Marina Montini, que é uma mulher lindíssima, atriz brasileira, que faleceu em 2006. O George Foreman, quem fala dele? O grande boxeador americano que ficou famoso e rico por ser um homem, um cozinheiro, né? Lançou até a linha dele de cozinha. Aqueles tem grill, o George Foreman. Que é o mais vendido no mundo todo. O jogador Zete, o arqueiro, foi um grande jogador. Grande goleiro da seleção. Na seleção campeã de 94. O cantor e compositor brasileiro Salgadinho, de aniversário hoje, e finalmente o César Cielo. Né? É o cantor do grupo Molejo. Eu só queria dar um depoimento que o George Foreman, onde eu faço meu frango com batata doce. Vendido no mundo todo. Uma beleza. O senhor é um excelente cozinheiro, que o senhor está totalmente apto a um casamento. Isso, eu faço isso. Eu pego o frango comprado, boto assim. Não, 7 minutos. Não seria comprado, 7 minutos. Que matasse o não, frango. porque a gente já compra ele prontinho, ainda não. É uma beleza. Tu só bota aquele já temperado. Lógico, aí tu bota ele ali, aí 7 minutos, vira ele ali, em 15 minutos tá pronto. Mas é um chefe. Isso é uma beleza. E a batata doce no micro, 5 minutos mais 3 depois de virar, 8 minutos. Você coloca a venda. Tá, mas a batata doce, quanto tempo leva pra cozinhar? Eu não sei cozinhar batata doce. No micro, 5 minutos aqui, depois vira também, tudo vira. Aí mais 3 minutos. Mais 3 minutos e tá pronto. E tu altera uma refeição com batata doce, a outra com batata comum. Eu não posso comer nem batata doce, nem comum. Só o frango. Tem hipótese. Parou! Vitorino! Que isso aí? Meu aí a Deus! Bancada Campanita não. Agora coisa... O Rússia, vamos mudar, vamos falar de flores, de música e os guris como é que estão da banda. Vitorino, só gosta, tu passou de ver. Eu tenho que completamente. Ainda bem que a ala intelectual da bancada não ouviu. Ainda bem. Vai lá. A ala intelectual da bancada. Me senti prejudicado, doutor Rússia. Muito obrigado. Foi, dona Ana, mas a senhora é uma ausência sentida desse lado aqui até hoje. Qual é o futuro? Até hoje não esqueci a sua ausência, que eu e a doutora Roberta e o Marconi sentimos a sua falta. Dona Magda, eu só quero lembrar que o Campeonato Gaúcho iniciará dia 19 com a Recopa Gaúcha, mas terá um evento que me é muito caro. A Federação Gaúcha comprou este ano, resolveu fazer uma trilha que tocará antes dos eventos para associar a competição esportiva a uma trilha musical e me privilegiou com a escolha do meu filho, o Ayrton Ruschel Júnior, que é o autor desta trilha, ainda em sigilo, só será transmitido no dia da estreia. Já gravaram, pelo menos? Sim, está pronto. E tu grava? E tu gravou também ou são só eles? Não, eu só babei. Só babou. Pai, nessa questão, eu só babo. Então, dia 19, quando começar o Campeonato Gaúcho através da Recopa Gaúcha, a trilha sonora que lá... É dia de semana ou fim de semana? Dia 19 será dia de semana, né? Eu acho que é um domingo. Não, dia 19, domingo. É domingo. Dia 19. Então, e a partir dali, todos os jogos do Campeonato Gaúcho estarão associados a essa trilha, feita e tocada por ele através dos Olha aqui, ó, eu já li o e-mail da dona Rita Costa, porque eu já não sei mais o que eu li. Acredito que não. Programa ótimo hoje. Todos falam sobre várias coisas. Se desencontram nos depoimentos, se implicam. Já li, diz o ser humano aqui. Obrigado, ser humano. Mas o seu Jorge Ademar te deu uma corneteada, Vitorino. Devo lembrar ao perfeccionista e chutometrista Vitorino que disse que a gasolina chegaria a R$5 no final do ano e ainda quer falar mal do Paulo Guedes. O seu Jorge Ademar Povasco, não sei porque essa agressão... No Rio está 5,30. Seu Jorginho, o senhor tem abastecido nos postos aqui em Porto Alegre? Eu abasteci.
4,89. Eu abasteci com 4,79. Não chegou por centavos. Claro que quando eu falei isso em outubro, tinha um componente de chutometria. Qualquer pessoa que faz previsão exercita a chutometria. Eu não. Mas se a sua intenção é desmerecer a minha previsão, acho que o senhor errou, porque está muito perto, está por centavos. 4,89, 4,92, então... Fala de Bagé, que custa 5,20 em Bagé. Se te socorre Bagé, que chegou a bater 5,39. É mesmo? No interior já então, aí, seu Jorge. No interior o Vitorino acertou. Viu, seu Jorge? A coisa seu Jorge não fala mal do Vitorino. Ele é um bom rapaz. Seu Jorginho... Usou tudo. Seu Jorginho, pega a... Ele errou tudo de uma árvore. Mas eu quero prestar serviço, dona Magda, à comunidade. Na Cristóvão Colombo, com o Coronel... Cristóvão Colombo com o Coronel Feijó é 4,59. Sempre. Coronel Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo com a Coronel Feijó, 4,59. Mas não dá aquela areiazinha no tanque? Eu uso e tenho ido e vindo à praia. Tenho sobrevivido a 4,59. Eu quero mandar um abraço pro Renato Luiz, o Renatinho lá de Alvorada, que é o nosso telespectador. Sempre pede pra gente mandar um abraço e eu sempre esqueço, Renato, então desculpe. Vai o nosso abraço e o carinho da bancada. Obrigado pela audiência. Dona Magda, quem fez aniversário hoje foi uma ex-mulher minha, Diana Sortiga. E ontem fez... A outra porque eu cumprimentei. O grande amor da minha vida, Kátia Nenê. Eu cumprimentei tanto a Diana quanto a Kátia. Foi uma semana de aniversário no meu coração. Certo, foi por isso que tu passou mal ontem, né? Eu passei muito mal. Tu deveria ter nos dito. A gente podia ter te ajudado. Eu passei muito mal, uma depressão, 2 ex-mulheres que eu gostei muito. Ter ficado no passado, entende? Agora eu estou vivendo de presente, né? E de simulações, né? Chicão, eu quero vivendo presente de simulações. É novas pessoas entrando diariamente. É simulação ou perspectiva. Mas o que vocês simulam? Elas simulam gostar dele, acredita? Mas é muito Chicão, eu quero me somar aos cumprimentos da Diana Sortiga, que é uma personalidade dessa cidade, uma querida amiga da minha família. Foi a primeira mulher dessa abertura de Fantástico, sabia? Ela e André Munhoz. Uma pessoa extremamente educada. Mas é legal o Chicão admitir que está vivendo do presente. 48 anos. É bacana, ele está vivendo do presente, isso é importante. Ele ganha presente da Magda, ganha presente vivendo do presente. Nunca me deu nada. Nada. Nem uma janta. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Que obrigação eu tinha de te dar alguma coisa? Não, mas... Não, a aposta ele tinha que ter pago. Tá, mas isso é outra coisa. Existe uma reciprocidade de amigos. É que eu vivo num mundo diferente. Aí vamos jantar por minha conta. Aí vamos falar por minha conta. Não, ele vive num mundo muito nhenhenhé. Ele segura tudo aqui. Eu já te convidei para comer pastel, tu não quis. É pastel, cara. Eu não posso comer esse tipo de comida. O croquete do boteco do Zé lá, tu não quis ir. Agora quer me levar pro rolo. Ele não gosta de croquete? Já queimado. Não toma cerveja em copo de plástico. Onde é que eu vou levar esse cara? Eu não bebo cerveja. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu conferi o teu churrasco lá, né? Tá, tu não vai ficar brabo, né? Não. Vai. A Ana Lee, aqui de Porto Alegre, mandou... Prima do Bruce Lee. Chicão, tu não ficas preocupado ou com vergonha em falar que tu tens só 62 anos? Se o Ruschel fala que tem 60 com aquela cara de menino... Olha, presta atenção, não era pra ficar bravo, é pra ser engraçado. Só se você trabalhou de sol a sol na roça e na granja de arroz. Pra estar tão aparentando assim, um pouquinho mais velhinho. Tem algumas deficiências visuais, diz ela. Por isso, algumas falhas no texto. Mas amo todos vocês, o melhor programa da TV. Até fico honrado ter 62 anos, ser um tiozinho já, que um cara me disse que eu era uma fanta. Só que eu vou ser uma fanta que vou no show da Ludmilla e tá todo mundo me esperando lá. Eu sou essa fantinha. Todo mundo E esses 30 anos vão ficar na fila. Seus mequetrefes. Tu não tem nada a ver. Nada a ver. O que é, Roberta? Não tem E a Aninha Aguiar vai entrar comigo, porque a Aninha Aguiar não pode pagar em lugar nenhum. Porque ela é uma celebridade. Tu não me ensina essa guria a ser 0800. Isso é verdade. Tu não me ensina essa guria a ser 0800. Mas o Vitorino é problemático. Há 20 anos atrás. Eu gosto de 0800. Que feio. Ele tá louco pra poupar ali. É lógico. Sabe que eu entrei no banheiro, o cara tava de cueca. O Chicão, eu acho que mais alguém quer dizer alguma coisa, quer se despedir.
Porque pode ser que a gente não volte mais Quer depois criticar dessas alguém? conversas. Ficaria pior se estiver sem cueca. Parou! O banheiro masculino... Parou, já tá de senhoras pé. e Estou me senhores. sentindo invadido, dona Magda. Não, tu tá muito pior do que invadido. Tá muito invasivo. Agora tu tá na boca do Extravasou. povo, né? Mas fui O cara me disse que sentir. te viu no banheiro, sanitário. no sanitário. No sanitário de pé. Dona Magda... Odeia! Peraí, dona... Não sei, tá acontecendo alguma coisa. Odeia. Dona Magda não... Eu não sei de nada disso, que eu não entro no banheiro dos meninos. Não ficou bem. A senhora disse pro Marconi que ele estava sem cueca e estava na boca do Chicão. Que isso? Senhoras e senhores, muito obrigada, Paulo Sérgio! Vai ter retaliação. Obrigada pela companhia. Tenham todos um excelente final de semana. Não esqueçam que nós temos neste sábado melhores momentos às 7h30 da noite. E o nosso próximo encontro ao vivo em cores será na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.